Olá, que bom ter você aqui. De onde você está assistindo hoje? Escreve pra gente nos comentários e se prepare. A história de hoje é forte. Capítulo 1. O empresário invisível. Carlos Tavares sempre gostou do anonimato. Enquanto outros empresários exibiam carros importados e viagens de luxo nas redes sociais, ele preferia usar jeans escuro, relógio comum e andar de metrô. Aos 49 anos, Carlos era o cérebro por trás da Tavares Tech, uma empresa de segurança digital que prestava serviços para bancos, governos e multinacionais. Mas quase ninguém sabia que ele era o fundador. Por escolha própria, ele aparecia pouco, delegava entrevistas e usava um nome diferente nos contratos de sócio oculto. Quem aparecia como presidente da empresa era André Couto, o amigo de infância que Carlos ajudou a tirar da pobreza e transformou em sócio minoritário. Carlos confiava nele, como confiava na esposa, Mônica. Casados há 18 anos, criaram juntos 2 filhos, Rafael, de 17, e Helena, de 14. Carlos fazia tudo por eles. Pagava a melhor escola, deixava bilhetes no armário da filha com frases de incentivo, levava o filho aos treinos de futebol todo sábado de manhã. Mônica, que largou a carreira para cuidar da família, era a rainha do lar e da vaidade. Estética, pilates, eventos sociais e, claro, o Instagram cheio de selfies em cafés caros. Naquela manhã de segunda-feira, Carlos sentiu algo estranho. Mônica não lhe desejou boa sorte na apresentação de um contrato bilionário. Ela sequer perguntou como ele estava. Apenas disse: "Tenta não chegar tarde. O Rafael tem reunião com a orientadora da faculdade." Carlos sorriu com gentileza, mas por dentro sentia o peso do distanciamento. Há meses, os filhos andavam frios com ele. Mônica dizia que era coisa da adolescência, mas Carlos conhecia os filhos e sabia que tinha algo errado. No elevador, ao lado do motorista, Carlos ajustou a gravata azul marinho e olhou seu reflexo. Seus olhos denunciavam cansaço. Não físico, mas emocional. Havia algo no ar, e ele já passara tempo demais ignorando os sinais. Na sede da empresa, André o esperava com o sorriso de sempre. O contrato com um banco europeu seria assinado naquele dia, e Carlos queria checar tudo pessoalmente. Mas notou que André estava diferente, nervoso, inquieto. "Tudo certo com a papelada?" Carlos perguntou. "Tá. Tudo sim, só preciso conversar com você depois", respondeu André, desviando o olhar. Carlos assentiu, sem dizer mais nada. Passou o dia entre reuniões e assinaturas, mas algo o incomodava. Quando foi ao andar da diretoria para pegar uma cópia do contrato, viu o nome de Mônica na lista de visitantes do dia anterior. 2 vezes. Ela nunca ia à empresa. E ele sabia que, se tivesse ido, não teria sido para vê-lo. Naquela noite, Carlos chegou em casa antes do habitual. Mônica não estava. Os filhos, trancados no quarto. Em cima da mesa da sala, encontrou uma carta com sua caligrafia. Um esboço de um antigo poema que ele havia escrito para Mônica no começo do casamento. Estava rasgado, no lixo. Carlos subiu as escadas devagar. E foi no quarto de Rafael que descobriu tudo. O filho estava dormindo com o celular destravado sobre o peito. Uma notificação piscava. "Está tudo pronto. Ele vai assinar amanhã sem nem perceber." M. Carlos abriu o histórico. Era uma conversa entre Mônica e André. Frases como: "Ele não precisa saber de nada. Vamos manter os filhos do nosso lado." E, "Assim que ele assinar a procuração, tudo será nosso." Se repetiam. Mas o que doeu mesmo foi ler o filho respondendo: "Pai é só um idiota. André é mais homem que ele." Carlos desceu as escadas em silêncio. O coração em ruínas, mas o olhar frio. Ele não gritou, não chorou. Apenas digitou uma mensagem no celular para um nome que quase nunca usava. Contato: Renato Doutor. Vilar, advogado pessoal. Ative o plano B. Tudo começa agora. Capítulo 2. A traição em dose dupla. Carlos passou a noite em claro. Não pela dor, essa ele enterrou sob camadas de racionalidade, mas pela estratégia.
Estava diante da missão mais importante da vida: proteger seu nome, sua dignidade e, talvez, os próprios filhos, mesmo que eles não soubessem disso ainda. Às 5 da manhã, com o céu ainda escuro sobre São Paulo, ele já estava em seu escritório particular, no andar inferior da casa. A luz do monitor iluminava seus traços firmes enquanto ele digitava com calma. Ali estavam cópias ocultas de documentos da empresa, contratos, transferências e um dossiê completo sobre a relação de Mônica com André. Ele sabia há tempos do affair, suspeitas que confirmara com a ajuda de um velho contato da época da faculdade de engenharia, hoje perito digital. Mas até então, havia escolhido o silêncio. Agora, o silêncio era a arma. Às 6h30, Mônica desceu para o café como se nada tivesse acontecido. Trajava uma camisola elegante e fingia casualidade. Vai sair cedo hoje? Perguntou, servindo-se de suco com calma ensaiada. Carlos a observou por um segundo. Depois, respondeu com um leve aceno. Tenho um encontro com um cliente antigo. Alguém que valoriza a lealdade. Ela não reagiu. Apenas deu um meio sorriso e tomou o suco. Mas a leve contração nos músculos da mandíbula. A mentira pesava. Rafael e Helena entraram na cozinha logo depois. Helena mal o cumprimentou. Rafael o ignorou. A distância emocional agora era um abismo. Ele guardou a dor e saiu. Às 9h, encontrou-se com o advogado Renato Vilar em um escritório discreto no centro da cidade. Renato era um homem calvo, de voz baixa e um cérebro afiado como lâmina. O tipo de profissional que não fazia perguntas, só executava com precisão cirúrgica. Precisamos blindar seus ativos, transferir as ações da Tavares Tech para a holding que criamos em 2017, sob nome estrangeiro, sem alertas, disse Carlos direto. Entendido. E quanto à procuração que você assinou no mês passado? Perguntou Renato. Carlos tirou do bolso uma folha plastificada. Rasguei aquela depois que suspeitei. Mas ela fez outra versão falsa, usando minha assinatura digital. Já mandei para a perícia. Excelente. Isso nos dá mais munição. E os filhos? Carlos olhou para a janela por alguns segundos, pensativo. Por enquanto, eles são peões no jogo dela. Mas eu vou virar o tabuleiro. 2 dias depois, Carlos simulou uma viagem de negócios e passou 3 noites hospedado no próprio apartamento de solteiro, ainda em seu nome, no centro. De lá, monitorou a movimentação da empresa, de Mônica e de André. As câmeras ocultas instaladas na sala de reuniões e no escritório de André mostraram o esperado. Ele vai assinar tudo no dia 18. Mônica disse a André, sentada sobre a mesa de vidro como se fosse dona de tudo. Assim que o contrato com o banco for fechado, retiramos ele do conselho e assumimos o controle. E se ele desconfiar? Perguntou André. Ele já desconfiou, mas é tarde demais. Até os filhos dele acham que você é um pai melhor. Carlos assistia à gravação sem piscar. Era isso. A hora estava chegando. Na manhã do dia 18, Carlos entrou no prédio da Tavares Tech de forma discreta, com um crachá antigo e um capuz cinza. Subiu direto para a sala onde, às 10h, André faria uma apresentação ao conselho, com Mônica como convidada especial. Às 9h55, Carlos entrou na sala de reuniões com calma. Todos congelaram. Pensei que você estivesse em Lisboa, disse André gaguejando. Pois é, mas resolvi aparecer. Gosto de ver o fim das coisas de perto. Colocou o notebook sobre a mesa e conectou-o à tela principal da sala. Antes da apresentação, senhores, deixem-me compartilhar algo com vocês. A tela exibiu vídeos, prints, gravações, conversas, documentos falsificados. Os rostos dos conselheiros ficaram lívidos. Mônica se levantou, em choque. Carlos, você não tem o direito. Direito! Eu sou o dono. Você só esqueceu quem construiu cada centavo disso aqui. André tentou falar, mas Carlos o interrompeu. E você, meu irmão, vai usar a mesma desculpa de sempre? Ou vai confessar que estava dormindo com a esposa do cara que te tirou da lama? O silêncio era absoluto. Carlos finalizou com uma última frase, olhando diretamente para os dois. Vocês me tiraram os filhos, meu nome, minha paz. Agora,
Assistam o mundo de vocês ruir com elegância. Capítulo 3. A manipulação dos filhos. Carlos não voltou para casa naquela noite. Após o confronto na empresa, ele desapareceu por completo. Mônica, desesperada, enviou dezenas de mensagens, todas ignoradas. André tentou telefonar 2 vezes, depois sumiu. Carlos estava onde ninguém o procuraria, no sítio antigo do avô, em Itu. Um lugar sem sinal, sem câmeras, sem passado, mas cheio de silêncio. E era no silêncio que ele planejava seus próximos passos. O que mais doía, acima de tudo, era a rejeição dos filhos. Rafael, antes seu companheiro de futebol e conversas longas sobre tecnologia, agora o tratava com desprezo. Helena, que dormia com a camiseta dele quando tinha pesadelos, mal levantava os olhos. Eles haviam sido envenenados, com palavras suaves, promessas vazias e uma mentira que tomava forma de verdade. Carlos não os culpava, ainda, mas sabia que Mônica havia agido com precisão cruel. Afastá-los do pai era o golpe final, a destruição emocional. No 5º dia de sumiço, ele reapareceu. Na escola dos filhos. Chegou no momento exato em que Rafael saía da aula de educação física. O jovem hesitou ao vê-lo parado ao lado do carro preto, sob a sombra da árvore. "O que você quer?" disse seco. 5 minutos, só 5. E depois, se quiser, nunca mais precisa me ver. Rafael cruzou os braços, cético. Carlos abriu o porta-malas e retirou uma pasta. Dentro, havia documentos, fotos e uma carta, escrita à mão. "Aqui tem tudo que você não sabe. E tudo que ela não contou. Leia hoje. Não agora. Sozinho. E depois me diga se ainda quer me chamar de idiota." Rafael pegou a pasta com desconfiança. Carlos o observou, tentando encontrar traços do garoto doce que criara. Mas tudo o que viu foi um escudo. Frio. Duro. No dia seguinte, Helena recebeu um envelope lacrado com uma cópia da mesma carta. E algo mais. Um pendrive. Dentro estavam vídeos, imagens da mãe com André, conversas que ela havia gravado sem saber, trechos onde chamava os filhos de instrumentos de barganha, caso Carlos tentasse brigar por herança ou custódia. Na noite daquele sábado, Rafael ligou. "Onde você está?" Carlos sorriu, mesmo com a voz embargada. "Num lugar tranquilo. Por quê?" "A gente precisa conversar." Você tinha razão. No fundo, Carlos sabia que aquilo era só o começo. O filho havia acordado. Mas a batalha estava longe do fim. Horas depois, Helena também mandou mensagem. "Pai, desculpa. Eu não sabia." Na segunda-feira seguinte, Carlos foi ao cartório com Renato Vilar. "Vamos dar entrada na ação?" perguntou o advogado. Carlos assentiu. "Guardei todas as evidências, inclusive as que ela nem sabe que existem." "Isso vai ser uma bomba", comentou Vilar. "E os filhos? Agora estão do meu lado, não porque pedi, mas porque mostrei quem sempre esteve do lado deles." Ele, então, assinou os documentos finais. Pedido de dissolução societária com justa causa. Ação de guarda total. Contestação da partilha com provas de fraude. Pedido de bloqueio de bens. E um dossiê encaminhado diretamente ao Ministério Público, acusando Mônica e André de falsidade ideológica, estelionato e coação emocional de menores. Naquela mesma semana, Mônica foi chamada a depor. Quando saiu da delegacia, fotógrafos já a esperavam. A história vazara para a imprensa. Esposa e amante tentam tomar empresa de empresário recluso, com a ajuda dos próprios filhos. Mas agora, os filhos sabiam a verdade. E falavam. Capítulo 4. A venda das ações. Ou quase o nome de Carlos Tavares agora corria nos bastidores da elite empresarial como um sussurro tenso. Até então visto como um fantasma corporativo, um dos poucos bilionários brasileiros que nunca dava entrevistas, agora era centro de boatos intensos, traição, fraude, disputa de poder e um plano de vingança frio como aço. E o golpe seguinte não viria de tribunais ou manchetes. Viria do mercado. Na manhã daquela quinta-feira,
André Couto acordou com uma ligação do seu assessor financeiro. A holding estrangeira que compraria o restante das ações da Tavares Tech cancelou o acordo. Como assim? Eles já tinham sinalizado tudo. Mudaram os termos. Dizem que identificaram insegurança jurídica interna. Parece que há questionamentos sobre sua legitimidade como sócio majoritário. André sentiu o sangue fugir do rosto. A tal holding, que ele acreditava ser de investidores suíços, na verdade era controlada por uma trust offshore, criada por ninguém menos que Carlos Tavares, 5 anos antes, com uma estrutura jurídica tão bem montada que ninguém jamais ligaria a ele. Carlos não queria vender. Ele queria ver André implorar por liquidez e não encontrar ninguém disposto a comprá-lo. Enquanto isso, Mônica enfrentava o colapso da imagem que tanto cultivara. Na portaria do prédio onde morava, revistas de fofoca tentavam capturar seu semblante abatido. As amigas sumiram. Os cartões foram cancelados. E agora, sua principal dor vinha de dentro de casa. Rafael e Helena, antes cúmplices, estavam frios, calculados, como Carlos. Certa tarde, ao chegar do supermercado com 2 sacolas, Mônica encontrou os dois sentados no sofá da sala, em silêncio. Mãe, o papai vai mesmo processar você? Perguntou Helena, olhando nos olhos da mãe. Quem te disse isso? O advogado dele me ligou e me explicou tudo. Mostrou gravações e mensagens suas. Mônica tentou segurar o choro, mas a máscara já não funcionava. A manipulação havia falhado. Os filhos, sua última arma, haviam desertado. No escritório de Carlos, Renato Vilar entrou com um envelope pardo. Chegaram as análises da perícia. As assinaturas usadas por André são falsas. E temos provas de que ele usou documentos adulterados para apresentar uma suposta renúncia sua ao conselho. Isso dá prisão. Carlos assentiu, com calma. Ainda não. Quero que ele sinta. Mais um pouco. E quanto a liminar? Entraremos amanhã. Quero ver o rosto dele quando descobrir que tudo aquilo que ele achava que possuía nunca foi dele. Na tarde do dia seguinte, André foi surpreendido por um oficial de justiça em sua sala. Senhor André Couto, o senhor está legalmente impedido de movimentar qualquer ativo da Tavares Tech até o julgamento definitivo da ação de fraude societária. Isso é um absurdo, gritou ele. Essa empresa é minha. Na verdade, disse o oficial com frieza, consta aqui que o senhor detém apenas 6% das cotas, e há indícios de que essas cotas foram obtidas de forma ilícita. O senhor terá direito de defesa. Boa sorte. O oficial saiu, e André se viu sozinho, em meio ao luxo que não podia mais sustentar, nos corredores de uma empresa que nunca lhe pertenceu. Na noite daquele dia, Carlos recebeu uma mensagem dos filhos. Pai, jantamos hoje juntos? Faz tempo. Carlos sorriu pela primeira vez em semanas. A guerra não havia terminado. Mas os aliados certos estavam voltando para casa. Capítulo 5. O advogado no silêncio da madrugada. O relógio digital marcava 2h47 da madrugada, quando Renato Vilar, de camisa social amarrotada e olhos fundos, entrou no apartamento discreto de Carlos, no centro velho de São Paulo. Estava chovendo lá fora. A garoa fina escorria pelas janelas embaçadas. O clima perfeito para uma reunião que ninguém podia saber que existiu. Eles mexeram com coisa grande, Carlos, disse o advogado, tirando os papéis da pasta. Fale baixo. Aqui, cada parede tem ouvidos. Já confirmei com nossos contatos no cartório. Mônica tentou transferir parte dos bens da família para uma empresa no nome de um argentino, um tal de Tomás Del Valle. Fui atrás. Não existe. O CPF usado é de um morto há 4 anos. Carlos fechou os olhos por um instante. Respirou fundo. A traição ia mais fundo do que pensava. Fraude internacional. Isso não é mais só uma briga por patrimônio. É crime federal, continuou Renato. E isso pode levar ela à cadeia? Se a gente quiser, sim. Carlos se levantou devagar, caminhando até a janela. Lá embaixo, a cidade seguia em silêncio, dormindo alheia ao turbilhão que ele enfrentava. Não quero vingança por vingança, Renato. Quero justiça.
Quero que ela veja que nunca me conheceu de verdade. Renato se aproximou, olhando o amigo com respeito. Já conseguiu isso. Mas posso ir além. Tenho algo que não contei. Carlos virou-se, os olhos afiados. Diga, eu entrei nos registros da empresa por conta própria. Lembra do nome da secretária que Mônica contratou para o setor de eventos? Aquela loira nova. A Letícia? Claro. Mal falava comigo. Sempre fingia estar ocupada. Então, Letícia é filha do Dr. Guilherme Salles, juiz da Vara Civil de São Paulo, a mesma vara onde caiu sua ação. Carlos franziu o senho. E o que isso significa? Que Mônica não apenas tentou te destruir. Ela também tentou comprar um juiz, mas não conseguiu. Sabe por quê? Carlos balançou a cabeça. Porque a filha contou. A Letícia se recusou a participar e me mandou uma mensagem anônima, com provas. Renato entregou a ele um pendrive. Carlos inseriu no notebook. Vídeos, prints, áudios, tudo. Mônica oferecendo vantagens, jantares, promessas a juízes e servidores. Carlos passou a mão sobre a barba por fazer. Ela cavou a própria cova. Renato se aproximou e disse com firmeza: Agora você decide. Quer encerrar aqui com a guarda dos filhos e o controle da empresa? Ou quer levá-la ao tribunal e ver a justiça expor tudo? Carlos não respondeu na hora, mas ao amanhecer enviou apenas 2 palavras para o advogado. Vamos até o fim. Capítulo 6. O novo nome. A mesma mente. Carlos Tavares havia desaparecido do noticiário, mas isso não significava que estava inativo. Muito pelo contrário. Enquanto Mônica enfrentava bloqueios judiciais, humilhação nas redes sociais e começava a ser evitada até pelos próprios familiares, Carlos agia sob um novo nome. Era um nome discreto, com raízes em sua árvore genealógica materna, Heitor Braga. Sob essa identidade, registrada legalmente anos atrás como precaução para a segurança empresarial, Carlos ressurgia como consultor e estrategista de mercado, agora com um novo escritório no bairro da Liberdade, longe das câmeras e dos velhos círculos sociais. E com ele surgiu uma nova empresa, Braga Intelligence, uma consultoria especializada em prevenção de fraudes empresariais, blindagem patrimonial e reputacional, com Carlos como mente brilhante por trás de cada contrato. Em menos de um mês, ele já havia firmado parcerias com 3 grandes multinacionais e reatado relações com antigos aliados do mercado. Seu nome, embora novo, já causava burburinho entre os mais atentos. Esse tal de Braga tem a frieza de um agente de inteligência, disse um executivo ao outro durante um congresso. Ou a dor de alguém que já foi traído até o osso, respondeu o outro. Eles estavam certos nos 2 casos. Em casa, Mônica vivia um colapso emocional. Rafael mal lhe dirigia palavras. Helena a tratava com educação distante. E o único amigo que lhe restava, André Couto, agora lutava para não ser preso. Quando tentou marcar uma coletiva para explicar seu lado, foi barrada por jornalistas que já haviam recebido os dossiês completos do escândalo. Mônica Tavares usou os filhos como armas, em tentativa de golpe empresarial, dizia a manchete de um portal de notícias de negócios. Em outra matéria, ex-esposa de empresário ocultou provas e tentou fraudar sistema jurídico para obter vantagem em separação. Ela foi exposta, mas o pior ainda estava por vir. Naquela sexta-feira, Mônica foi chamada à audiência preliminar do processo criminal movido pelo Ministério Público. Ao entrar na sala do fórum, viu algo que a gelou. Carlos, sentado com um terno escuro, e ao seu lado, Rafael e Helena. Os filhos, os mesmos que ela usou como escudo, agora estavam ao lado dele, não apenas fisicamente, emocionalmente também. A juíza olhou para os presentes e disse: Temos provas robustas, inclusive testemunhais, de que a ré tentou forjar documentos e instrumentalizou os próprios filhos para obter vantagem patrimonial. Considerando a gravidade dos atos, deferimos a continuidade do processo penal, com possibilidade de pena restritiva de liberdade. Mônica chorou. Pela primeira vez, de verdade. Carlos, firme, apenas olhou para ela com um misto de dor e desapego. Você destruiu o nome Tavares,
Agora lide com isso sozinha, murmurou ele, ao sair da sala, escoltado pelos filhos. Na calçada, Rafael disse algo que Carlos jamais esqueceria. Pai, posso voltar a usar seu sobrenome? Carlos sorriu e respondeu, com lágrimas nos olhos. Ele sempre foi seu, filho. Sempre. Capítulo 7. A reinauguração surpresa. Um mês depois da audiência criminal, São Paulo amanheceu com outdoors enigmáticos espalhados pela cidade. Todos exibiam uma mesma frase, em letras firmes sobre um fundo preto. Você pode roubar um nome, mas nunca o legado. HB. As iniciais causaram curiosidade. E mais ainda, o endereço impresso no canto inferior. Avenida Faria Lima, 3880. Era o novo endereço da Braga Intelligence, a consultoria criada por Carlos, ou melhor, por Heitor Braga, que em tempo recorde havia se tornado referência no mundo corporativo. Naquela manhã, o prédio inteiro seria reinaugurado sob sua bandeira. A fachada da antiga sede da Tavares Tech, reformada por completo, agora carregava outro nome e outro dono. O evento era fechado. Apenas convidados selecionados, executivos, investidores, membros da imprensa, tinham acesso. Mas, como esperado, jornalistas plantaram-se em frente à entrada desde as 8 horas. Quem é esse tal de Heitor Braga? Dizem que é o mesmo homem por trás do escândalo da Tavares Tech. Ou que é alguém que derrotou tudo e todos sem nunca levantar a voz. Às 10 horas em ponto, um homem desceu de um carro preto, terno escuro, barba por fazer. Passos calmos, era Carlos, mas com outra presença. Ao seu lado, Rafael e Helena. Ao entrar no palco montado no auditório principal, sob aplausos discretos, ele encarou o público e disse: Bom dia. Para quem não me conhece, meu nome é Heitor Braga, mas para quem tentou me destruir, vocês sempre me conheceram como Carlos Tavares. Um silêncio se espalhou, e depois, cochichos, espanto. Carlos continuou. Por anos, fui o homem por trás de uma empresa que levava meu sobrenome. Confiei meu rosto a outros, minhas ideias a sócios, minha vida a uma mulher. E todos, um a um, me traíram. Pausa dramática. Mas o que eu construí, ninguém conseguiu apagar. Nem com mentiras, nem com manipulação, nem com a ajuda dos meus próprios filhos, que hoje estão aqui, de pé, ao meu lado. Rafael levantou. Helena também. A plateia aplaudiu de pé. Carlos concluiu. Hoje, reinauguro não apenas um espaço, mas a minha história. E dedico essa nova fase a todos que já foram silenciados por covardes, enganados por quem dizia amar. E ainda assim, seguiram em frente. Ele respirou fundo. Bem-vindos à Braga Intelligence, onde o que é verdadeiro permanece. Do lado de fora, Mônica observava tudo pela tela do celular, em um café vazio. Tremia. Nos comentários da live, internautas a chamavam de a mulher que tentou destruir um império e perdeu os próprios filhos. Naquele momento, ela entendeu. Não restava mais nada, nem poder, nem controle, nem o nome que um dia tentou roubar. Capítulo 8. O discurso que virou escândalo. A reinauguração da sede da Braga Intelligence se tornou um marco. A fala de Carlos, ou Heitor Braga, viralizou em poucas horas, em grupos de executivos, em redes sociais de pais divorciados, em fóruns sobre traições conjugais, mas o verdadeiro terremoto veio dias depois, no palco mais improvável, uma conferência de tecnologia e segurança empresarial no auditório principal do Expo Center Norte, com transmissão ao vivo para todo o Brasil. Mônica e André, ainda tentando salvar suas reputações, conseguiram ser convidados para uma mesa redonda sobre ética corporativa. Ironicamente, Carlos, avisado por aliados infiltrados na organização do evento, preparou sua resposta de maneira magistral, não com gritos, nem com escândalo, com provas. O painel começaria às 16 horas. Às 15h47, a produção recebeu um pendrive com o selo da Braga Intelligence e um bilhete. Para exibição, às 16h05. Trocar pelo vídeo institucional padrão. Urgente.
No controle de som, ninguém contestou. A marca era respeitada. O nome, inquestionável. Às 16 horas, Mônica iniciou seu discurso, vestindo um blazer branco cuidadosamente maquiada. E acredito que confiança é o maior patrimônio de uma empresa. Sem ela, nenhuma marca sobrevive. E então, às 16h05 em ponto, o telão do auditório se apagou. Silêncio. Na sequência, surgiram imagens. Gravações em áudio e vídeo. Prints. Conversas comprometedoras. Primeiro, Mônica oferecendo favores em troca de influência judicial. Depois, André negociando com um executivo europeu a venda ilegal de ações da Tavares Tech, usando documentos falsos. Se ele descobrir, já será tarde. A gente estará em Dubai. As frases pipocavam no telão. O público ficou em choque. Mônica levantou-se, lívida. Isso é falso. Alguém está me difamando. André tentou desconectar o cabo HDMI no desespero, mas foi contido por seguranças do evento. O vídeo se encerrava com a voz de Carlos. Quando tentam destruir quem construiu tudo, a verdade aparece, sempre. A plateia aplaudiu de pé. Não a Mônica, nem o André, mas o homem que teve paciência de construir sua vingança com inteligência e sem levantar a voz. Horas depois, a internet explodiu. Mônica, exposta. André farsante. Heitor Braga venceu. Os patrocinadores do evento exigiram retratações. Mônica perdeu os contratos que ainda restavam. André foi convocado a depor no Ministério Público. Mas o golpe final veio do próprio público. Rafael postou uma foto ao lado do pai com a legenda: "Obrigado por nunca ter desistido de nós." E abaixo, Helena comentou: "Hoje tenho orgulho do sobrenome que quase deixei para trás." Capítulo 9. O sócio expulso, a esposa sem nada. A sala do tribunal estava lotada. O caso, Tavares vs Couto e Silva, já era tratado como um dos mais simbólicos da década. E ali estavam eles. Carlos, firme e sereno. André, com as mãos trêmulas, suando sob o terno. Mônica, abatida, com o olhar vazio de quem já perdera tudo, menos a vergonha que estava por vir. A juíza iniciou a sessão com voz firme. Analisamos minuciosamente as provas apresentadas, incluindo vídeos, áudios, registros bancários e testemunhos diretos. O conjunto revela uma tentativa orquestrada de fraude societária, falsificação de documentos e coação de menores. Carlos não moveu um músculo. A juíza continuou: "Determino, com base nas evidências, a destituição de André Couto de qualquer posição de representação societária na empresa Tavares Tech ou qualquer de suas subsidiárias. Fica ainda determinado o bloqueio de todos os bens registrados em seu nome para reparação futura." André murchou. Quis dizer algo, mas o advogado o conteve. Sabia que qualquer palavra só pioraria. A juíza então voltou-se para Mônica. "Em relação à senhora Mônica Silva Tavares, fica comprovado o uso indevido de influência, tentativa de manipulação judicial e alienação parental. Devido à gravidade dos atos, determino a perda integral de guarda dos filhos, nulidade de cláusulas matrimoniais obtidas com má-fé e exclusão da partilha de bens. A senhora não terá direito à pensão e está proibida de utilizar o nome Tavares para fins pessoais ou comerciais." Um suspiro percorreu a sala. Carlos apenas fechou os olhos por um segundo. A justiça estava feita. Do lado de fora, a imprensa aguardava. Mas Carlos não deu entrevista. Subiu em silêncio no carro com Rafael e Helena. Nenhuma palavra foi dita no trajeto. Apenas uma música suave tocava no rádio. No banco de trás, Helena segurava a mão do pai. Rafael, olhando pela janela, disse: "Pai, você venceu." Carlos respondeu sem olhar para ele: "Não, filho, nós vencemos." No dia seguinte, Mônica foi vista deixando o antigo apartamento de luxo com 2 malas simples. O porteiro não a cumprimentou. A vizinha do andar de cima fechou a porta assim que a viu. Ela agora era só mais uma figura caída, um lembrete cruel do que a ganância e a traição podem provocar. E André? Foi preso uma semana depois,
ao tentar embarcar com documentos falsos para o Uruguai. As imagens circularam por toda parte. Um ex-sócio brilhante, agora algemado, humilhado, derrotado. Enquanto isso, na sede da Braga Intelligence, Carlos finalizava um relatório com sua equipe. Ele não precisava mais provar nada, mas havia algo em sua postura que dizia: a reconstrução está só começando. Quando se levantou para sair, viu um envelope sobre sua mesa. Dentro, havia um bilhete escrito por Rafael. Pai, quero ser como você. Mas se eu não conseguir, me contento em ser metade. Carlos segurou o bilhete contra o peito. E pela primeira vez, desde o começo da tormenta, ele chorou. Capítulo 10. Os filhos voltam para casa. A casa em que Carlos morava agora era menor, mais simples, mas tinha um calor que nenhuma mansão conseguiria oferecer. No quintal, Rafael montava uma rede nova com as próprias mãos, suando sob o sol da manhã. Helena pintava vasos de cerâmica, rindo sozinha enquanto ouvia música no fone. E Carlos estava na cozinha, preparando o almoço de domingo. Arroz, feijão, carne assada e o pudim que Helena amava desde pequena. Não havia empregados. Não havia luxos, mas havia paz. 6 meses haviam se passado desde o julgamento. A Braga Intelligence seguia crescendo, agora com escritórios em outras 3 capitais. Carlos recusara convites para entrevistas, documentários e até um livro. Preferia deixar que o legado falasse por si. Mas o que mais o orgulhava não era a empresa. Era vê-los ali, seus filhos, em casa, de verdade. Helena, que antes o evitava, agora o abraçava antes de dormir. Rafael, que o desprezava, agora o chamava para conversar sobre faculdade, futuro e até sobre as dores que sentiu ao ser manipulado pela mãe. Carlos nunca os forçou a perdoar. Apenas mostrou, dia após dia, quem ele sempre foi. Com silêncio, com presença, com amor. Naquele domingo, enquanto almoçavam juntos na varanda, Helena olhou para o pai e perguntou: Você ainda ama a mamãe? Carlos sorriu, triste. Amo quem ela foi, mas não quem ela escolheu se tornar. Eu lembro dela diferente, disse Rafael. E isso é bom, respondeu Carlos. Guardem o que foi verdadeiro, mas não se esqueçam do que aprenderam. À tarde, eles saíram para andar de bicicleta pelo bairro. Carlos pedalava devagar, com o vento no rosto, Helena ao lado, Rafael um pouco à frente. Nenhum deles falou sobre o passado, porque o que importava agora era o presente. No fim da rua, pararam diante de uma praça com uma fonte antiga. Carlos se virou para os dois. Querem ouvir uma promessa? Qual? Vocês nunca mais vão precisar escolher entre um nome e a verdade, porque agora os dois são a mesma coisa. Rafael assentiu. Helena abraçou o pai por trás. E ali, sob o pôr do sol avermelhado, Carlos entendeu que vingança pode ser satisfatória. Mas reconstruir o amor de um filho? Isso é vitória. Obrigado por ficar com a gente até o fim. Conta o que achou dessa história nos comentários. E se quiser mais, o próximo vídeo já está na tela. Te espero lá.